Salve, salve, dramáticos! Salve, salve, meus dramáticos lindos! Muita boa noite, muito boa noite. Esqueceu? Que eu esqueci. A gente combinou uma... Mentira! Vocês acharam que rolou um climão aqui, mas não rolou não, porque é proposital. E o tema de hoje é... A minha, a sua... Falha Nossa. Falha Nossa. Falha Nossa ficou Sempre muito conhecido na quis. TV, mas é uma coisa que tá sempre presente no meio do ator, né? No teatro, no cinema, na televisão, porque a gente... Opa, engasguei aqui. Opa, falha. Falha Nossa, já, bem natural. A gente... falha mesmo, a gente erra, a gente é humano, né? Embola, e você não consegue falar a palavra e repete 3 vezes a palavra que é super simples. Sim, tem tantas histórias maravilhosas e gera com improviso, porque eu acho que a base também um pouco do ator é o improviso, né? É o improviso. É a base da vida, né, gente? Porque todo mundo tá aí fazendo mil coisas, se improvisando pra gente conseguir seguir a vida. Mas antes de seguir a vida... Não, vou chamar isso que eu ia falar, já o que você quer chamar? Eu quero chamar pro povo curtir, falar, isso sininho, sempre. essas coisas. Curtir, compartilhar. E, gente, lembrando que vocês podem assistir, além de ouvir a gente aqui, essa nossa voz gostosa, maravilhosa, você pode assistir a gente no nosso canal no YouTube, Dramáticos Podcast também. Isso. Que a gente tá lá. Segue a gente. Segue tudo. Pode falar. Segue a gente Segue tudo. Eu decorei, porque agora eu não preciso improvisar mais. @Dramáticos Podcast. Era uma falha sua desde o começo. Era uma falha, você não conseguia decorar não conseguia. o arroba do Dramáticos Podcast no YouTube, no Instagram, Spotify e TikTok. Estamos tentando, já né, devem gente? ter visto aí, né, gente? É difícil essas coisas. A gente... TikTokeiro que fala? Eu não sei, eu tô engatinhando ali ainda. Eu sou café com leite. A gente é meio velho, mas a gente gosta da diversão. A gente se diverte. Oi, Yaya, você tem muita história de improviso na sua vida? Tenho. Ai, gente, eu já errei muito. Teve uma que eu lembrei hoje, que era teatro infantil. Essa não foi um improviso, mas foi um improviso não com a palavra, mas um improviso... Agora vai errar hoje. Vocês vão ficar reparando o tempo gente. inteiro agora nos nossos erros, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve que tomar uma atitude em cena pro espetáculo andar. Então não é só um improviso de fala, mas sim de decisão. Sim. O que era? A gente fazia a Bela Adormecida. Aí tinha aqueles tapumes gigantes que um lado era a Casa das Fadas. Eu fazia a Fada Rosa. Aí tinha a Fada Rosa, que era eu, a Fada Azul e a Fada Verde. E aí, se você virasse... tinha do outro lado o calabouço, onde o príncipe ficaria. Quem que empurrava sempre fazia essa virada? Os atores, né, gente? Que além de ator, você é contra a regra também, bebê. Com certeza, faz tudo. Teve um dia que esse negócio... Gente, ele prendeu ali na perna da coxia. Quer explicar pro nosso espectador? Perna, coxia. Coxias, bambulinas, pernas, são aqueles tecidos laterais. Às vezes nem todos os teatros têm, né? Às vezes são só uma caixa cênica que a gente fala, do preto. Hoje tem diversos teatros. Mas a grande maioria dos teatros, as pernas, as bambulinas, são aqueles tecidos pretos que ficam nas laterais, que servem como entradas e saídas dos atores. Que principalmente existe nos teatros italianos, que é esse que tem a boca de cena, essa quarta parede frontal, né, gente? Então, na hora que eu fui, tava eu e mais alguns atores virando esse negócio, prendeu na perna, o negócio não entrava, não virava, tava dando a hora de abrir de novo, acender as luzes, a cortina... Gente, enfiou ele pra dentro e fizemos sem o cenário. Foi só o banco do príncipe. Que loucura! Depois o diretor, né, gente, sempre tem depois no final pra falar o que você acertou, o que você errou. Então, é isso, os atores têm que tomar uma decisão, porque não vai entrar. Lógico. Então vamos tirar, E é sabe? muito rápido essa tomada de decisão, né? E aí aparece, pra gente que tá ali vivendo, parece uma eternidade, mas são coisas quase imperceptíveis pra plateia. Sim. Né? Você falando de teatro infantil, eu também tive uma experiência, assim, eu fui substituir, porque eu acho que teatro infantil é uma grande escola para ator
para lidar com o improviso e as coisas que acontecem, né? Porque, gente, o público infantil, ele é muito imprevisível. Então, ele acaba... Gente, eu tô errando horrores hoje. E então, ele acaba te proporcionando essa experiência de como você conduz esse público. Se começa uma criança a chorar horrores, Exato. que tipo de pausa bolinha você de dá. papel. Tem de tudo no chorar, teatro infantil, vai o ator. Né? Vai. Já fiz espetáculo tipo, que a criançada começou a vaiar o ator que fazia o vilão. Porque assim, é vivo. E isso é maravilhoso. Você tem que também ter esse jogo de cintura, né? Mas a minha história com o improviso também, entrei numa companhia de teatro infantil, fazia muito teatro escola, as escolas iam para o teatro e também a gente ia para as escolas apresentar. E eu acabei indo fazer uma substituição de um amigo que não ia poder fazer. Ele falou assim, Fê, você não faz para mim? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Era infantil... A gente conhece as histórias, né? Porque é sempre assim, Pinóquio, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. A gente acaba sabendo a história, a estrutura, né? Dá uma conversada no dia e manda o improviso. Bora. Mas é bom sempre ler, entender o texto, né? E aí eu tava fazendo, se eu não me engano, era Pinóquio era... Você fazia o Pinóquio? Não, eu fazia o Raposa, que era o vilão do Pinóquio. E aí tinha um momento, que era o momento do circo do Pinóquio. Então o palco se fechava, as cortinas se fechavam e o Raposa ia pro proscênio, que é a frente do palco, da frente da cortina. Fechada, né? Fazer uma improvisação com a plateia, enquanto o cenário tá mudando ali e tal, pra abrir pro circo. Primeiro dia, que você conhecia poucas pessoas, assim, na hora que fecha a cortina, eu dei o texto, era um texto curto, tipo, a improvisação de 1 minuto, assim, terminando o texto, eu só escuto um... Ai, aquele momento, né, tipo, que pra gente é uma eternidade, mas passa muito rápido, aí você olha o cara da iluminação, que geralmente tá numa parte superior, assim, da plateia, que tá coordenando a luz e som. Ele me olha assustado, assim, Deixa eu falar, esse espaço, gente, a gente chama de cabine, né? São as cabines do teatro. Na maioria das vezes, ele fica frontal pro palco, alguns laterais, né, Fefo? Exato. Então, cada palco... ali tem o som, se for usar microfone, tem o som sonoro das caixas, tem a iluminação, que a mesa tá toda ali, toda a parte, né, técnica. É uma engrenagem, gente. É uma engrenagem. Vai lá, Fefo, desculpa, só pra explicar. E aí, percebi, né? Falei assim, o cenário caiu, o cara lá de cima pegou assim, enrola. E falei assim, gente, eu não conheço nada dessa peça, quase, a primeira vez que eu tô fazendo. Eu já tô enrolando o espetáculo inteiro. Você tá aqui, eu já tô enrolando minha fala aqui, socorro. Eu juro, demorou uns 3 minutos, sabe? E aí você percebe um pouco, tipo, o jogo de cintura, mas você também, o público não é burro. Né? Ele o público sabe, percebe que, tipo, opa, tem alguma coisa acontecendo. E ainda mais criança, daqui a pouco começa, cadê o Pinóquio? Cadê? Eu quero sim! Sai daí, não sei o quê. Mas isso foi uma eternidade, assim, aí volta... Mas chegaram a pedir pra você sair, que você era o vilão? Não, nesse ponto não, foi tranquilo, foi brincando e tal. Era o mestre de cerimônia do circo, né? Mas... foi uma eternidade, aí você tem que lidar com esse jogo de cintura, o cenário que cai, a coisa que não entra, são umas coisas doidas, né? Isso é uma loucura, assim, de teatro infantil, pensando, teve uma época que eu fazia teatro infantil que era para uma concessionária de carros. Gente, olha os perrengues. Eles fazem tudo, né? Isso aqui é uma mistura de falha nossa com perrengue. E aí, assim, todo domingo de manhã tinha uma apresentação. 11 horas vai ter na marca XX lá na concessionária. E eu ia, a gente montava, era super simples o cenário, assim. E era no chão, não tinha essa coisa. E aí um dia eu fiz a Felícia, lembra que ela maltrata os bichos, assim? Sim. Nossa, esse dia as crianças ficaram uma fera comigo. Uma fera. Pega a Felícia! Nossa, pega ela! Esses apertos a gente passa, né? De passa como muito, lidar, assim. Passa muito. Não, e a gente vai aprendendo a lidar, né? Mas eu fazendo uma análise, né? Com criança, improviso, quando criança, a gente aprende a improvisar desde si.
né? Desde quando era criança, mesmo sem ter essa noção. Sim. Depois a gente vai levando pra vida. Se a gente vai pro teatro, a gente vai trabalhando essas experiências, né? Porque a improvisação no teatro nada mais é do que a sua vivência, a sua experiência, do que você tem de olhar pro todo, de repertório, para jogar ali na cena, né? Eu fico pensando nessa criança, a gente acabou entrando criança com improvisação, que tem muito a ver com o lúdico. Claro que o teatro Totalmente. tem, mas se você pensar que quando a gente era criança, a gente criava histórias para poder brincar, a gente criava espaços imaginários, construía espaços imaginários, às vezes com uma cadeira, com uma vassoura, com os bonecos, com os Porque o menino às tudo. vezes com um carrinho, quando era criança, ele tá vivendo uma história. Isso, ele tá improvisando, ele tá vivendo também, né? É bem isso. A menina, lindo. Né? Eu, quando criança, eu acho que eu já comentei aqui, uma das minhas grandes brincadeiras era essa coisa de montar. A casa da minha avó tinha um sótão cheio de quinquilharias, assim. Então eu gostava de pegar coisas, montar um cenário ali e imergir nessa história. E é improviso puro. Teve uma vez que eu fui num enterro. Calma aí, mas isso você criou, né? Não criei, Você foi no enterro de verdade. Eu fui no enterro, era criança. Pra você ver a imaginação das crianças. Eu fui no enterro, não lembro de quem na época, e eu lembro de criança, estava rolando vários velórios assim, e você vai fuçar, o que tem? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? E tinha uma mulher, e um dos velórios tinha uma mulher, era uma mulher jovem, ruiva, morta, né? E aquilo me impressionou demais. Calma. A jovem ruiva era a pessoa morta. Era a pessoa que estava morta. Tá. Não era. Como chegamos nesse assunto, vai? De improviso, porque eu cheguei em casa e queria brincar. De ser a ruiva morta. De ser a ruiva morta, Nossa! Você acredita? E eu lembro, olha, isso faz muito tempo, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. E eu lembro eu lembro do rosto da ruiva morta. Porque isso é uma coisa, tipo, eu quero ser essa mulher. Nossa. Eu acho que ela tava tão bem maquiada, louca. Socorro. E no teatro, no cinema, você já fez algum personagem que morreu? Não, mas eu fiz a que morte. Matou. Ah, fez a morte! Eu fiz a morte num filme que vai sair o ano que vem. Que é inspirado num texto do Woody Allen, que é A Morte Bate a Porta. A gente, a equipe de roteirista, deu uma adaptada, virou Escorrega e Bate a Cabeça. Então... Ou seja, morre. Eu não sei se vai ser... Era o nome do roteiro, não sei se vai ser esse o nome do filme em si. Ótimo. Mas é esse encontro da morte com uma pessoa, dessa reflexão da vida, e a gente usou de uma forma muito bem-humorada. Opa! Falha nossa aqui, entrou uma falha nossa! Gostamos, viu, Pedrinho? Viu? Aí eu fico pensando assim, qual que será a falha nossa do podcast? Será que tem falha? A gente tem que ficar esquecendo, mas entrou um podcast aqui. Outro dia acabou a luz no meio do... São as falhas nossas do podcast. Agora, mantém. Você tava falando que vai estrear e você foi à morte. Que eu fui à morte. Brincando com essa coisa do sarcasmo, a morte é uma pessoa que também está de saco cheio, porque morte é vida, né? E às vezes tudo que a morte quer é uma morte digna para uma pessoa. E às vezes a pessoa não faz nada em vida para dar essa morte... linda, uma coisa que prazerosa. Brilha. Então o filme tem essa pegada, é bem humorada, mas bem crítica também, como a gente está lidando com o mundo. Acho que vai sair o ano que vem, espero. E a gente entrou nessa coisa. Eu falo de morte, eu fiz a morte. Eu tenho até uma história pra contar que eu fiz uma personagem que morreu. Uhum. Um curta, né, já tá na rede social, chama O Motel. A gente rodou num motel mesmo, foi muito legal, assim. Teve uma cena de piscina, morria de frio, gente. Saía batendo queixo, assim, fez 3 vezes. E aí, no final, eu morro. Eu sou uma atendente do motel, que eu vejo um cara entrando, e esse cara, eu entendo que ele pode tentar um suicídio e eu tento salvar ele. Aí eu acabo me ferrando. Sim. A personagem, né? A personagem acaba se lascando, porque é ela que morre. Ela é assassinada dali. E aí, era muito legal, porque nesse curto, especificamente, tinha uma questão que era... esqueci, calma. Plano sequência. Lembrei.
Plano sequência é típico de... Era tipo uns 8 minutos, Nossa. juro, de plano sequência. Plano sequência no audiovisual é aquele plano que a câmera não corta. Tem que tá tudo muito bem ensaiado, tudo bem cronometrado, cada ação. E geralmente é um dos lugares que mais dá merda. Né? Porque... Mais as falhas nossas que a gente vê por aí, os erros dos artistas, geralmente vêm desses planos sequência, porque... É tudo, se não tá muito ensaiado, dá um problema, escorrega e sai faz do assim, quadro, sai do erra o quadro. texto. E aí eu lembro que a gente fez umas 3 vezes, assim, e a gente não errou. Não errou, assim, a gente era muito louco porque a gente ensaiou como teatro, no sentido de criar conexão, criar ambientalização ali, a conexão entre eu e o ator, sabe? Sim. Então, que é o Jaber, um beijo, um dia ele vem aqui. Então, era muito louco, assim, porque o teatro tem isso também, de estar desperto, estar presente ali, e você vai no fluxo, não tem essa coisa de errar. Existe o agora. Se você deu o texto que estava lá previsto, ótimo. Agora, se não deu, amor, que você faça o outro muito melhor. É tipo isso. Exato. Porque é o que a Lena, no nosso primeiro episódio, do seu segundo episódio, disse que o teatro é a arte do ator. É ali, é o vivo, o improviso, né? O cinema é isso. Tem o corte, tem as coisas que errou, faz de novo. O teatro você precisa... Mas olha a loucura que é do improviso, da gente não seguir roteiro e improvisando. Porque a gente tava falando de coisas, eu de repente fui no funeral da Ruiva. Foi na criança, e você criança, funeral, morte, estamos falando de morte, plano sequência. Plano sequência, tá tudo sentido, acho que faz sentido. E aí eu fiquei pensando agora, aí eu falei que a gente não errou. Não sei se não errou, mas eu acho que por a gente criar esse ambiente de fazer e estar em jogo, a sensação que eu tenho é que a gente não errou. Porque eu não lembro da gente, tipo, parando no meio pra voltar, vamos começar de novo. Não lembro, não tenho essa memória. Entendi. Louco, né? É louco, cada filme com a sua experiência. Eu acho que a gente não pode perder a espontaneidade, porque o improviso é a espontaneidade, né? E aqui, já teve um filme ou um espetáculo muito... Eu quero contar esse. Conta suas experiências. A gente tem um microfone para isso. Gente, eu fui fazer Caixinhos de Ouro, numa cidade muito, muito quente, Fefo, muito quente. E aí, assim, aquela roupa de criança, apertando, de criança assim, infantil, que é saia e coisa por baixo, que é... Pesado. Como chama aquela saia por baixo, que pinica também? Anágua, não sei. E tal, peruca. E assim, num palco com... luz em cima da gente, que já é quente, e o palco foi construído em uma área aberta, só que era muito quente a cidade. E aí foi um evento de sábado lotado, e eu ficava cerca de 50 minutos dançando, cantando e atuando no espetáculo infantil. E aí tinha muitas cenas que era quase pequenos solos, assim, que a Caixinhos de Ouro ia passando por essa história, né? E aí no final eu tinha um único momento que eu deitava na minha caminha, tampava com o edredom, que era grosso, e tomava um golinho de água. Eu fiz isso no final. E aí, debaixo daquela coberta, eu já estava toda suando, o vestido molhado, ensopado. Eu respirando. Juro, Fefo, na hora que eu saí cambaleando assim. Gente, preciso camarim. Eu só sei que alguém me pegou pelo braço, foi me levando pro camarim. Eu cheguei, comecei a jogar dentro do banheiro água em cima de mim, tirar a roupa. Fiquei quase pelada no camarim e jogando água, porque eu tava passando mal até eu deitar no chão frio. Meio desfalecida. E passando. Olha só, loucura. Que perigo. Não, é perigo. Não, teve uma vez, eu também fazendo um espetáculo, que eu bati minha cabeça antes de entrar. Sabe quando você... Era um teatro, mas que era dentro de uma casa, então ele tinha umas paredes, não era um teatro convencional. Então, você tinha umas cortinas que dividiam, você tinha que passar por uns espaços apertados, assim, pra entrar em cena. Ai, que ótimo. E nessa que às vezes você tá correndo, você tem que fazer uma troca de roupa rápida, não sei o que, vai entrar em cena...
pá, bati minha cabeça, mas com tanta força, e vai em cena. Eu tava contracenando, assim, eu tava vendo Começou a rodar, assim, e você tem que... Ainda bem que era uma cena curta, tipo, 30 segundos, entrava, dava uma mensagem e tal, e saía. Cara, aí você sai, tipo, eu falei assim, não tô enxergando mais nada, pelo amor de Deus. No final do espetáculo... eu tava com um galo bem no meio da testa, assim, Gente. enorme, mas É terminei o espetáculo. Fizemos o espetáculo. Nossa, maravilhoso. E teatro adulto, tem algum que você lembra, assim, que foi muito falha nossa e que não deu pra reverter? Que não deu... eu acho que sempre dá pra reverter, né, Yaya? Eu acho que no teatro tem uma magia ali que a gente... Eu acho que pelo dá menos pro público não sacar. Pro público não perceber. Mas que pra você morrer, se rasgar por dentro, isso sempre dá. Eu fiz um espetáculo que é A Maldição do Segundo Dia, né? Que a gente já falou aqui também, A Maldição do Segundo Dia. O primeiro é maravilhoso, o segundo... Eu não sei, a gente já tinha ensaiado uns 6 meses, já tava... O primeiro foi sucesso, o segundo espetáculo, o segundo dia... Eu não sei o que aconteceu, a gente fica tentando entender na nossa cabeça da onde vêm esses brancos, porque nossa, branco, a gente sabe. Gente, branco é quando a gente esquece o texto. Esquecer. Você esquece. Você não vem. Não é rápido, gente, é muito rápido que isso acontece, é uma coisa louca, tipo, vocês, às vezes, o público que tá assistindo nem percebe que é um branco, que o ator esqueceu o texto e que tá tentando, de alguma forma, voltar pra aquele lugar. Mas esse negócio de esquecer, a falha foi totalmente minha, eu esqueci um trecho do texto e nessa de tentar voltar, eu fui pra uma parte quase meia hora de peça. Eu cortei nessa de tentar voltar pra situação. Eu fui quase frente. Pro meio, pro final do espetáculo. Mas você conseguiu voltar depois? Começamos a voltar, a minha parceira de cena também voltou, entendeu? Mas chegou num momento... Você tinha que repetir a fala. E que o negócio se cruzou de novo. Total, Aí eu falei assim, puta que pariu, vamos voltar e continuar. Mas aí eu acho que eu tava mais vivo, eu consegui dar um outro improviso pra... Eu não vou repetir essa mesma fala. Eu falei, ele já não falou essa fala? Pra não ter isso. Mas é desesperador, porque aí quando você percebe, você fala assim, caralho... Opa, desculpa o palavrão. Falha nossa. Gente, fudeu. Eu cortei metade do espetáculo. Como eu volto aqui? E ainda se assim, era um espetáculo, era uma montagem de Fã do Elis, do Fernando Arrabal. Amo. Que eu fazia com a Teatro do Absurdo. Aqui. Já tivemos aqui o nosso amigo da Depressão, o Ju Bonfim, que falou de Teatro do Absurdo. Ele adora. Um beijo. Eu quero trazer o Lute Quiroli aqui também pra falar de Teatro do Absurdo. Vem, Lute. Vem, Lute. Vem. Então a gente tava montando esse espetáculo, a gente tinha ensaiado, com a Patrícia Viotto, também atriz. A gente sabia muito o que a gente tava fazendo e tal. Mas não dá pra entender o que acontece. Você vai, você volta, depois você volta. Já aconteceu várias vezes, gente. Não foi só uma, assim, várias, de esquecer. Aí você vai e fala qualquer coisa. É péssimo eu falar isso, mas você fala alguma coisa ali, porque você tem que andar de alguma forma, só que você fica mais... E se o texto é conhecido ainda, né? Nossa, se o texto é conhecido, tipo, todo mundo fala, é Romeu e Julieta, e aí ela cortou a parte do... que o Romeu se declara na varanda. Quando os textos são conhecidos, são bem difíceis. Mas também esse jogo, né? Eu acho que o jogo teatral, quando se tem uma equipe grande e a equipe tá numa sinergia legal, isso funciona, você nem percebe, né? Porque às vezes essa dificuldade de improvisar, se eu tenho o Fã do Elis era uma... A Liz, ela quase não fala dentro do espetáculo, né? Ela fica na cadeira de rodas durante muito tempo, não reagindo. Então,
Cara, não tem, não tem, sou eu. Se ela falar, vai perder completamente É que é isso, né? Você vai pra um lugar que você não sabe muito bem onde que é, começa a falar, improvisar, e depois você volta e você fala, ui, voltei pro texto. Voltei, cheguei, oi, o que tá acontecendo aqui? Olha, tem gente ali na plateia, tá? Voltei. Teve um espetáculo que eu fiz, assim, que foi... Esse ninguém percebeu porque ninguém conhecia o espetáculo, mas depois o diretor veio com tudo, Henrique e Diana, mereci o puxão de orelha. O que aconteceu? Era balada, eu fazia uma personagem que estava ali flertando com o cara da universidade e ele estava ali conhecendo as pessoas do prédio dele, entre elas eu, né, sempre esse triângulo amoroso, e uma professora, meio assim, eu fazia a antagonista e ela a protagonista, a boazinha e a má, e esse protagonista... homem que veio do interior para a cidade grande fazer universidade, era um pouco isso. E aí, a fala dela, eles entravam, chegavam de uma compra, ela ajudava ele a entrar com as compras e eles sentavam na casa dele para poder falar um pouco, se apresentarem, flertando ali. Só que era o momento do texto que era o mais educativo. E a gente apresentava para a escola. E aí, gente, tinha uma deixa para eu entrar, para eu pegar eles no pulo. Deixa. Fala aí, Fê. Deixa é a entrada, o que uma fala do outro personagem... Também é difícil explicar o que é deixa, cara. Som, algum... Um movimento, uma palavra. Que você sabe que a partir daquela ação, ou daquele som, ou daquele texto, você precisa entrar em ação. É quando assim, a Yaya termina de falar, entrar em ação, e eu tenho que movimentar o meu braço e fazer uma dança flamenca. A minha deixa. E aí eu tinha uma deixa que era o quê? A música. Que entrava... Tananana, e eu entrava em cena e pegava eles no pulo. Tipo, o que vocês estão fazendo aí? Sabe? Só que essa deixa acontecia 2 vezes. A minha deixa era a segunda. A primeira era para dar início à cena deles. Então, neste momento, o Ricardo, meu querido amigo Ricardo, o ator, e a Ju estavam, minha querida amiga Ju, um beijo, Ju Lemos. Eles estavam em cena, ela sentava na casa e tocávamos tananana, Ricardo ia deixar as compras na cozinha. Ai, minha vez! Chegou. Entrei. Aí os atores. Só Juliana olhando pra mim. Aí de repente Ricardo entra. Aí eu falo, caramba, eles nem começaram a cena. E eu pensei, eu saio? Eu não saio? O que eu faço? Aí não teve como. Aí a gente cortou a cena toda e ele... Coitados, era o momento deles Fernanda, brilharem. Os atores querem... Coitada da Yaya, teve que sair escoltada da coxia. Não, eu cortei a cena da Juliana, que era a que ela mais falava, que tinha toda a parte educacional dela ali. E era o dia que tava os jurados do Prêmio Shell. Por isso que eles não foram, talvez seja amor depois. Pra se vingar. Ai, meu Deus. Mas é isso, assim, foi terrível. E o que é clássico também na questão de improviso e coisas são ataques de riso. Ataques de riso, vamos falar disso. Ataques de riso, porque... Mas quando é verdade e quando não é? Não, total. Tem gente que... Mas vamos falar da verdade primeiro, eu acho que é o verdadeiro, que acontece, que vem... E, cara, você não consegue voltar. Como que é a dificuldade de voltar pro eixo num ataque de riso, né? Numa coisa... É muito difícil mesmo. Porque é do nada, né? Não, é do nada. Eu tô vendo você tipo... aqui com essa cara, seu nariz deu uma mexida, assim, eu já fiquei com vontade de rir. E eu tenho que me controlar também, né? Mas você consegue hoje em dia se controlar? Eu acho que a técnica, sim, depende do trabalho, né? Eu fui aprendendo também. Porque assim, é aquela coisa, no audiovisual... A gente consegue cortar. Cortou, deu um problema ali e tal. Mas também começa a me incomodar, às vezes, se eu tô tendo um ataque de riso, porque às vezes é uma coisa muito pessoal e particular, né? E você tem um ataque de riso, aí você tem uma equipe ali, olhando pra tua cara, tipo... Você não vai parar? E aí, não vai parar, e você
Eu preciso rodar. Eu não consigo! Sabe? E não vai, né? Não vai. Depois que eu comecei a fazer comédia e a entender os tempos, e o tempo também do riso, tanto do elenco e tanto o espectador, cara, foi meio que libertador, assim. E tem alguns tempos que a comédia, se vocês forem em algum espetáculo, vocês percebem que tem alguns momentos que esses risos, eles são até propositais. E aí eles se transbordam tanto na plateia quanto no elenco que eles se tornam verdadeiros. Sim, isso é muito legal. E alguns funcionam, outros não funcionam, né? Porque eu já vi, tem espetáculos que às vezes acontece... Que é forçado demais, né? Acontece uma coisa em um espetáculo tão natural. Tão natural. Tipo, um ator cai, por exemplo, e aí a plateia vai ao delírio, ri demais, assim... E aí o povo, vamos implementar isso, porque funciona e não sei o que. Aí no segundo dia, às vezes, tipo, não funciona. Porque aí já não é orgânico, já não é... E assim, eu acho que esse direito da risada, dessa quebra da quarta parede, o que é a quebra da quarta parede, né? É justamente quando os atores meio que desconstroem ali a personagem e você vê os atores, assim, eles não estão mais dentro da cena, é quase uma conversa real com o espectador, sabe? Assim, tem uma interação, o personagem também pode fazer essa interação, pode né? Quebrar, não só... Você tá falando do humor... Ficou parecendo que é só de um jeito, né? O humor, ele tem muito isso, Muita né? quebra da E quarta hoje em dia, parede, dentro do teatro, o stand-up, ele vem englobando isso, né? Essa relação da quebra total da quarta parede para o relacionamento com a plateia e o improviso, que é só a base do improviso. Eu particularmente, eu não sou um ator de stand-up, por mais que eu gosto. Também não é uma coisa que eu gosto muito de assistir, né? Mas eu tenho curiosidade pela dinâmica, Você fez um curso recentemente, eu queria te ouvir. Ainda sei muito pouco, mas eu acho que stand-up nem tem quarta parede, sabia? Pensando agora, tô pensando alto agora, não tem. Porque ele, por si só, a essência dele é uma conversa entre... Ele não tem parede nenhuma? Nenhuma, ele é livre. Ele é livre. Livre, leve e solto. Ele é... Porque, olha só, se é uma conversa entre esse intérprete, entre esse artista com a plateia, ela por si só já não tem a quarta parede, não tem esse lugar da fantasia. Eu acho que em alguns momentos o ator, muitos comediantes que fazem stand-up são atores também. Claro. Então, muitos utilizam da ferramenta da interpretação ali para fazer uma encenação, brincar isso. A gente até falava sobre isso, assim, que existe essa ferramenta dessa interpretação da construção cênica ali, sabe? Claro, tem um então, pescar, talvez né? Aquilo ali talvez feche um pouco essa quarta parede de volta. Mas eu nem considero assim que tem porque essa também quarta parede. É um improviso, mas é um improviso roteirizado, pois né? Pois o stand-up, eu achava que ele era mais improviso do que é. Eu descobri que ele é muito menos. Então, assim, falam que justamente a grande dificuldade é de deixar tão vivo algo tão cotidiano e que parece que é improviso o tempo inteiro. É claro, e eu acredito que muitos improvisam, porque você, para ser um bom artista ali fazendo stand-up, fazendo comédia, e que você tem essa interação o tempo inteiro com o público, você tem que receber e saber devolver, porque é um diálogo. Então, eu acho que o improviso, ele tem que estar ali de alguma forma, seja na reação, seja na palavra, tudo isso é improviso, né? Sim. Então, mas o stand-up, ele é roteirizado. Até muitas coisas que parecem improviso são roteirizadas. Sim, porque você precisa ter ainda mais no humor hoje em dia, você precisa, não se dá pra fazer um humor gratuito, né? Um humor que humilha outra pessoa e tudo mais. Tanto que até hoje esses caras stand-up que vão por essa linha, flop total, estão cancelados, entendeu? Porque não é fazer humor com a desgraça, com a dificuldade alheia, não é legal. Não é. Então, mas existe, às vezes no improviso, você pode
ir por essa linha, né? Mas eu vejo o Porchat, ele é um cara que fala que ele escreve muito. Não, é meu crush, meu sonho de consumo aqui no Dramáticos. Vamos olhar aquela... Porchat. Fábio Porchat. Fábio vem Porchat. No Dramáticos, vem aqui, por favor. falar com a gente. Vem, vai ser divertido. Vai ser muito eu sei legal. Que você tem dramas aí, viu? Tem, com certeza. Tenho certeza. E ele é um puta de um roteirista, né? Sim. Da visão, da história. É porque a pessoa que faz stand-up, o artista que faz stand-up, ele é, na maioria das vezes, o roteirista. Claro. Quando eles são muito grandes, eles têm uma equipe que está pesquisando piadas, que está o tempo todo alimentando e fazendo com que esse roteiro fique vivo e vá trocando piadas. Mas esse artista, ele pega esses roteiros e talvez ele já tem muito tempo de casa, consegue deixar. Ou então também se adapta a esse roteiro, essas e também piadas, tem um né? pouco da personalidade, né? Tem, Eu acho que não é todo mundo que vai se dar bem no humor, também da mesma forma que não é todo mundo que se dá bem no drama e tudo mais. Mas eu acho que o importante é essa percepção, né? Tanto pro improviso em si, é essa percepção tudo, né? de tudo. Quando eu fiz um curso de autoficção, né, para escrever sobre a nossa realidade. Olha que interessante. Muito interessantíssimo. É um curso, um pocket curso com a Tati Bernardi, já faz um tempinho que eu fiz. Que eu gosto de escrever sobre a realidade, né? E a Tati, ela tem um tipo de humor, um tipo de olhar para a vida que passa pela ironia, pela graça, É uma forma engraçada de ver a vida. Ela tem um humor dentro do olhar dela que acaba se transformando para a escrita, né? Quando eu fiz o curso, é ótimo, você aprende a ver a vida, todas as relações, onde tem humor, onde é aquela figura, aquele personagem que é interessante. Mas eu acho que na minha escrita, ela acaba sendo muito mais dramática. A minha também! Do que... Será por quê? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer rir, né? De fazer essa... E eu vejo a dificuldade... É a mesma coisa assim, que eu já contei aqui. Conta uma piada. Caralho, eu não sei contar uma piada, socorro. Você falando, eu lembrei... Eu fiz o curso com o Fábio Lins. Uhum. E ele fala muito isso. Andem com um caderno e uma caneta. E observem o mundo, assim. Mas tenta olhar... O que é cômico? Porque é isso. Vocês vão contar as experiências de vocês a partir do olhar de vocês. Então, assim, no final do curso, foi muito curto, foi justamente para eu entrar um pouco em contato com a comédia de novo, entender um pouco o que é o stand-up, que eu nunca tinha tido um contato. E aí, no final, a gente esboça ali um trechinho aí de 5 linhas para poder brincar e você vai para esse palanque fazer um micro stand-up, né? Uma sementinha ali. Era um curso que tinha bastante jogos de improvisação? Como funcionava a construção? Ele tinha hora-jogo, e aí que passavam por todos a maioria dos jogos teatrais que eu já tinha tido alguma relação, porque eu fiz também um tempo de impro, que é teatro esporte, que é... gente, eu nunca tinha... Me surpreendi, eu nunca tinha escutado. O match de improvisação... Não, teatro depois esporte. O match de improvisação. É que eu fujo tudo que é esporte, por que isso que eu acho que eu nunca jogando no quintal. Sim, um jogo mais físico, o Márcio né? Balas, que aí eles levaram a improvisação pro teatro. Muitas pessoas de stand-up também vêm da improvisação. Os barbichas, sim, essa galera. E em Belo Horizonte eu fiz quando chegou lá o match de improvisação. Então eu já tinha muito contato com esse tipo de jogos. E aí... tinha uma parte que era muito teórica, que me surpreendeu, porque eu achei que ia ser tudo no físico, no ali. E não, era a grande maioria é você sentar e ter a prática da escrita, pôr no papel. E aí errar. Olha, muito. Achei algo legal. Errar, falhar. Eu acho ótimo cursos que tem uma teoria muito grande. Principalmente teatro. Falar é até engraçado, né? Não foi minha primeira... A faculdade de artes cênicas não foi minha primeira faculdade. Eu fui fazer uma... Não, eu fiz primeiro propaganda e marketing. Olha ele!
É aquela coisa do vamos improvisar alguma coisa aí, já que você tem que estudar, sabe? Tipo, o que eu posso fazer? Porque assim, eu já tinha meu DRT, já tava trabalhando profissionalmente, então vai fazer alguma coisa, tipo, diferente. É aquela mesma história, né? Vai ter um plano B, um planinho B aí. E aí acabei caindo em propaganda e marketing. Mas ok. Tamo aí, a gente usa para desenvolver uns projetos, mas marketing zero, porque a gente não tá conseguindo divulgar também. Cadê meu marketing? Cadê meu marketing? Mas enfim. E aí a segunda faculdade, quando eu fui fazer artes cênicas, ela era uma faculdade até que já fechou aqui, em São Paulo, que era a Uniban. Ô, Geise Arruda! Alô, Geise Arruda! Quem que é Geise Arruda? A Geise Arruda era do vestido rosa, que estudava na Uniban, que teve o caso lá que todo mundo começou a filmar ela ficou famosa, virou subcelebridade e quis processar a faculdade, um monte de coisa assim. A Geise Arruda, a história da Uniban. A Uniban era uma universidade bem popular, assim, bem... os cursos acessíveis e tal. Só que tinha um curso de artes cênicas lá em que os professores eram sensacionais. Sensacionais. Nível USP Unicamp, assim. O Wilson Honório, a Dani Rocha Rosa, que é artista corporal circense, a Heloísa Witz, o Cássio Pires, que é dramaturgo, Samir, também que é professor da USP. Um povo muito bom. Num curso de artes cênicas. E aí, quando entrei, eu já estava um pouco mais velho fazendo esse curso, tinha um monte de garotada. Tipo, sabe, que saindo do colégio, 17 anos, e você entrou... já tinha feito uma faculdade, você estava com 24. Eu estava com 23, eu acho, na época. A galera, tipo, saindo do colégio, nunca tinham feito teatro na vida, ou tinha feito na igreja, ou assistia muito Malhação e queria entrar na Malhação, e não tinha estofo nenhum. Era um curso que um primeiro ano, ele era 80% teórico. Então era história do teatro, dramaturgia, ciências sociais, tinha mais a história da arte. E tinha a aula de expressão corporal e vocal, que era o básico do primeiro ano. Sim. Do curso. Meu era improvisação. Isso chegou no final do ano, quase 60% de tinha ido embora do curso. Não aguentou. Não aguentou porque o povo não quer ter teoria. O povo quer ter, acha prática, que tá ali, se jogar no jogo. Mas sem teoria, você não tem estofo nenhum pra jogar, sabe? O povo fazia uns jogos cênicos, uns jogos dramáticos e ficava cheio de pudor, porque assim, nunca experimentou antes. E essa era uma das minhas grandes questões com a faculdade de arte cênica, sabe? Tanto essa que eu fazia, depois essa faculdade que a Uniban fechou, a gente precisou... Como a gente estava no meio do curso e eles fecharam, foi vendida para uma outra empresa e tal, a gente entrou com um acordo lá e eles foram obrigados a pagar a faculdade até a gente se formar em outra faculdade. Só que não tinha outras faculdades de artes cênicas. Era a Embi Morumbi ou o Célia Helena. O Célia Helena só tinha à noite e eu queria fazer de manhã porque eu já estava trabalhando, tinha minha companhia, ensaio à noite e tal. Eu queria fazer de manhã, acabei indo para a Embi Morumbi. Que também foi uma outra faculdade que eu achei que assim, sem crua, sabe? Não incentivava, assim, eu não indico. Não vai me processar, mas não indico, entendeu? Louca. Enfim, eu não sei como tá agora, faz tempo, eu nunca mais voltei lá. Eu acho muito que a prática e a teoria, elas se complementam, mas eu acho que muitas vezes você precisa da prática para entender a teoria, sabe? Não adianta também ficar fritando. Você não acha que também é um erro? Também eu acho que é um erro as pessoas terminarem o colégio e já entrarem de ter que escolher uma faculdade. Isso eu já acho um erro. Mas é que eu acho que assim, o curso de artes cênicas, da mesma forma, também deveria ter alguma coisa que fosse além, como tem a USP, a Unicamp, que tem uma prova
prática também. Porque você Mas coloca... vocês não tinham prova prática? Dentro do curso, sim, mas pra entrar, pra Não? integrar eu o curso, fiz, não. eu fiz. Era só faça uma redação, faz uma Nossa, coisa. Aí entrava não. a galera Mas que era nunca tinha universidade? feito... Universidade, tanto Particular? é MBA particular. Ah, Esse é o problema da particular, né? Bota a gente, não importa quem nunca fez. olha só, quando eu fiz faculdade, eu fiz federal, a gente entrou, eram 44 vagas. Por alguma coisa, a gente é os 22, o cafofo dos 22, porque eles não deixaram completar as 44 vagas, as 40 vagas, porque eles falaram que não tinha gente capacitada. Que loucura. Aí a gente era visto como os 22 que passaram 22. No ano, porque passa 22, 20 e 20. 22 e 22, não lembro. E aí só entrou um semestre. O outro semestre ninguém entrou. Que loucura. E aí teve processo em cima e tal, mas eles falaram que não tinha gente capacitada para entrar. A nossa era as provas, igual todos os outros cursos de teoria, e depois a gente tinha 2 etapas de prática. Uhum. Então, realmente era bem puxado, tem que ser puxado, porque você precisa ter jogo, você é na faculdade que você vai treinar. Você vai se colocar em situação, Sim. Você vai treinar o seu improviso, o seu jogo com colega e tudo mais. Então precisa, né, mais. Aí essa foi... Precisa ver quem são, né, pra onde vai, tanto como que eu peguei, eu não terminei a faculdade? Eu não terminei esse curso, porque teve toda essa coisa. Aí eu fiz mais 2 anos lá, coisa da faculdade. E eu tava sentindo tão fraco essa coisa do jogo dentro da universidade, de não... Que me veio uma proposta de trabalho, que aí foi a proposta de eu entrar no Teatro Municipal, de trabalho lá. Aí é mais interessante, né? E eu falei assim, e eu juro pra você, em 1 ano de teatro municipal, eu fiz... De prática fez quantas diária, faculdades? eu fiz graduação, pós-graduação. Mestrado? Mestrado eu acho que não, porque ainda aí falta. mandaram embora antes. O mestrado ainda quero fazer um dia, Mas tá vou aí fazer, na gaveta. vou voltar lá. E vamos voltar pro Falha Nossa. Fala uma agora, eu tenho do teatro, preciosa. Eu tenho do teatro, essa preciosa. É a Preciosa, porque... O teatro, além do seu trabalho do ator, você tá lidando com orquestra, você tá lidando do Teatro Municipal, do Teatro Municipal. Estava fazendo uma ópera e o meu personagem tinha uma cena que ele tocava bateria, era uma bateria imaginária, só que as baquetas... Imaginária? A bateria imaginária, a orquestra tocando. Essa cena acontecia bem no proscênio também, bem na frente do palco. E o fosso da orquestra, porque a orquestra fica tudo embaixo do palco, né, para tocar, os instrumentos ficavam todos ali. E eu fazia essa cena tocando uma bateria imaginária, só que as baquetas eram 2 garrafas de vinho vazia. Menina. É babado. Quem foi o louco que te deu essas garrafas? Contra a regragem do Teatro Municipal. Eu só tava ali fazendo o meu trabalho. Também eu já achava um pouco, né? Porque você fica possuído, você tá ali, era um punk, era punk rock. Era então, punk rock. O personagem era punk rock, usava e era uma música da orquestra forte, assim, o solista cantando atrás, assim, e a gente fazendo como se fosse um concerto. Era linda essa ópera, Falstaff. E aí tava lá tocando, não sei o que, tal, papapá, baqueta. Quando eu fui ver, eu não sei, uma garrafa soltou da minha mão. Eu vi em câmera lenta a garrafa assim, ó, voando, fazendo 2 voltas no fum, fum. E aí fui vendo cair no chão. Eu falei assim, cai no palco. Caiu dentro do fosso da orquestra. E eu só escutei a garrafa quebrar. E no fosso da orquestra, gente, é perigosíssimo, porque assim, eu não tô enxergando, eu não enxergo as pessoas, é tipo uns 2 metros, 1,5 metro abaixo, assim, e os instrumentos, violinos, violoncelos, que podem caco de vidro. Gente. Era John Nashling regendo, John Nashling, maestro, tipo, fortíssimo, assim, o dono do Teatro Municipal da época. Ele parou o ensaio na hora.
E Você gritou. ficou gelado? Eu gelei. Eu vou ser mandado embora aqui agora. Era pré-ensaio geral, porque o ensaio. então era ensaio ainda. O ensaio geral era público, já com público. O pré-ensaio geral era o último antes de abrir para público conhecer. E eu tava sempre ensaiando com a garrafa de vidro, mas nunca tinha acontecido. E aí nesse último dia, e aí tinha o contra-regra lá, era o Pelé. Sempre com a garrafa de vidro. Sempre com a garrafa Isso de nunca vidro. tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. E aí, aí na pré-ensaio geral, o Pelé! Ronaldo, que era o stage manager, que é o cara que cuida o gerente de palco, né, quem sabe de tudo, parou o ensaio, cancelou tudo, deu um esporro geral, assim. No outro dia, fui bem embora. O Sérgio Spina, que veio aqui recentemente, que era o meu chefe que tava dirigindo, ele falou assim, sai de fininho do palco, sai de fininho, não fica aí, porque eu queria meio que resolver a situação, catar ali. Desculpa, fui eu. Aí ele, sai, vai embora. Cancelou o ensaio. Aí e no aqui, outro dia... Era mais ou menos no meio da ópera, mais pro final, pro meio? No meio da ópera. Então ainda tinha muita coisa. Tinha. E eu falei assim, puta Meu que Deus. pariu, fudeu. Desculpa, não sei se caiu. Nash, ele me perdoou no outro dia. Eu comecei o espetáculo. Primeiro trocaram as garrafas, botaram umas garrafas de plástico assim. E aí eu pedi desculpa a todo mundo e tal. E foi uma temporada linda, foi sucesso. E ninguém machucou. Ninguém machucou. Mas pode acontecer, a gente nunca sabe. O Henrique Rizzo, nessa mesma ópera, o Henrique Rizzo veio aqui no 5º episódio, eu acho, eu não lembro mais. Ele fazia essa ópera comigo e a gente tinha certo, era o final, e aí tinha um momento que a gente dançava o teatro, o palco é alto, né? A gente tava numa estrutura de uns 2,5 metros, dançando em cima. E era muita gente no mesmo espaço. De repente, o Henrique cai pra trás. Só que tinha um arame que segurava, assim, pra ficar quase invisível, né? Pra não ter... Pra ninguém ter o problema de cair e ter um arame ali. Só que, tipo... Ele caiu e ficou preso com as pernas no arame. Gente. Ali. E aí eu vi aquilo no meio do espetáculo, me movimentando e segurando a perna dele, mexendo a bunda pra plateia, assim, porque era uma dancinha que a gente fazia. E segurando ele. Gente. E ele falou assim, Bi, me solta, que agora eu acho que eu vou conseguir. E aí soltei a perna dele, porque eu tinha que sair de cena. Ele caiu pra trás. E vida que segue, plateia, vamos que vamos. Fim do espetáculo. Eu acho que o mais marcante, a falha mais marcante que eu já tive na vida foi no Talvez Seja Amor. Foi o segundo dia de estreia. Eu estreiei na sexta, foi no sábado. Famoso segundo dia. O segundo dia. E assim, o espetáculo, eu trabalho com laranjas, né, pra fazer uma simbologia ali. E aí ela vai passando durante várias cenas. E uma das cenas eu corto a laranja. Então eu tô lá embaixo, no chão, eram sacos de laranja. Então, eram várias laranjas. E aí eu conto o mito do Platão, que é quando o amor surge. E aí, nesse momento, eu corto todas as laranjas ao meio. E aí, nessa brincadeira de cortar as laranjas, eu ainda, né, segunda vez, emocionada, né, muito inexperiente com aquele espetáculo, ainda, né, criando ele, porque ele é sempre vivo, mas ainda muito, informação, tava... sempre, até o último dia ele tá em construção, muitas vezes, né? E aí, corta aqui, de repente eu vejo... O seu dedo colando. Uma gota de sangue. E aí eu vi que eu cortei o dedo. Cortei esse dedo aqui. E aí eu falei, caralho, cortei o dedo. Só que eu não tinha dimensão do tamanho do corte. Eu não conseguia ver. Porque eu tinha que fazer ação, um texto, não sei o que. E tinha que esconder que eu cortei o dedo. E uma gota ali, uma ali. Aí eu tentava limpar. Porque eu ia deitando no chão e fazendo uns movimentos. Só que quanto mais eu tentava limpar, eu lembro que tinha Você viu esse linóleo branco, não era um linóleo branco? Linóleo branco.
E imagina o vermelho no linóleo branco com o suco da laranja. Sim. Então foi ficando aquele negócio, aí eu falei, tive uma ideia brilhante. Na próxima cena, eu visto uma luva. Eu vou pôr essa luva que vai estancar, vai segurar. É isso, uma luva amarela. Aí a primeira coisa que eu fiz, já pus a luva assim. Na hora que eu voltei pra pôr a outra, essa luva já estava ensanguentada, o dedo inteiro. Mas foi os dois dedos? Não, foi esse dedo. Só, o indicador. Mas eu falei, vou pôr ela primeiro, porque aí ela vai segurar nessa mão. Na hora que eu pus, eu já vi sujante, sabe? Aí eu já fiz meio que assim pra pôr a outra, mas aí já era, já tava todo de sangue. Isso era a quarta cena, ainda tinha 3 cenas pra frente ainda, assim. Tava na metade do espetáculo quando isso aconteceu. E aí eu tenho amigos, no segundo dia ainda iam muitos amigos. E aí eu tinha um amigo que é o dramaturgo, que é o Fabiano Rabelo, ele tava assistindo a temporada, ele falou, Maiara, aquela hora que eu vi uma gota de sangue, você me perdeu! Me perdeu. Eu só queria saber que tamanho que era, se parava o espetáculo e te levava pro hospital, o que a gente ia fazer. E realmente, assim, eu perdi a plateia inteira, a sorte que eram todos meus amigos. Porque só ficam olhando, ignorar. Lógico. E eu segui o espetáculo até o final. Não, e o suco da laranja que ardia, filho. Ardia, que era, assim, nossa uma senhora. belezura. Era uma coisa que eu te falo, nossa, que tenso. E aí, terminou o espetáculo, todo mundo ficou preocupado. Ninguém aplaudiu, né? Então já não, chamou o SAMU. Porque eu cheguei no final, ao invés de ser palmas, foi... Mas aí, era um cortezinho de nada. O dedo sangra muito. Mas faz um estrago, né? Faz um estrago. Esse de dedo... Nossa. Teve um espetáculo também que eu fiz antes, assim, eu tava em casa pra ir pro espetáculo, era um espetáculo que a gente fazia meia-noite ainda. Eu estava saindo de casa, era tomando um banho umas 9 da noite pra ir pro teatro. Eu estava cantando no chuveiro, eu sempre conto essa história. Eu estava cantando no chuveiro, chegando no agudo. Eu não sei, Maiara, estourou. Não é mentira, eu não tava chegando no agudo, porque eu não tenho essa força. Sei. Mas estourou o box do meu banheiro. Mentira. Velho, veio aqueles caquinhos de vidro no corpo inteiro. Rasgou no corpo? Rasgou um pedaço do meu pé. Aqui. Nossa. E fui pra cena, fui pro espetáculo. E era um espetáculo bem físico, assim. Todo ralado, assim, porque ficou várias coisinhas, assim, mas no pé deu um corte um pouco mais profundo. Mas mancou? Manquei. Só que assim, eu não fui, eu devia ter ido tomar ponto. Sério? Devia ter ido tomar por isso ponto. Que eu tô falando. Mas eu falei, eu não fui. Eu falei, não vai dar tempo de chegar no teatro, entendeu? Se eu for tomar ponto do hospital até... Vou pro teatro. Então botei lá uma gaze, você fecha assim e tal. E vai embora. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Gente, a gente falou de tantas falhas. A gente falha na palavra, na ação, entrada de cena, no meio de cena. A gente cai em cena, Mas sabe o que é maravilhoso? Machuca, sabe por que a gente loucura. fala? Porque a gente é vivo. A gente é vivo. A gente é vivo e quem vive, né? Lógico, é muito raro, mas acontece e estamos aí. Você sabe em que momento que você começou a entender a falha como um lugar que não... Porque antes, quando a gente é muito novo, com pouca experiência, a falha, ela deixa a gente um pouco perturbado, assim, de desacreditar no trabalho, de achar que é incompetente. Depois a gente entende a falha como algo natural que pode acontecer. A gente tem que estar muito atento para saber reverter, para ela não virar algo danoso, né? Algo que realmente atrapalha. Eu não sou uma pessoa que gosta de errar. Eu sou muito chato, eu sou muito crítico com o meu trabalho. Mas eu sei... Você sabe que momento virou? Eu acho que sempre. Desde criança eu sempre fui muito chato, eu sempre fui... Não, mas eu falo assim, que virou que você ficou seguro e não me importa se eu falhar, eu consigo... Eu acho que terapia, né, gata? Você tira um pouco da síndrome do impostor, um pouco de você, que você parece que você não dá conta, eu errei, não sei o quê. O erro é comum, acontece, dias, a gente não é máquina, a gente é ser humano, né? A gente tem altos e baixos, né? É a nossa profissão, a gente tá ali, a gente entrega nosso corpo, mas também dá
curto-circuito muitas vezes aqui também, né? Não é fácil, gente. E eu fiquei pensando, e você que tá aí ouvindo a gente, qual sua falha? Quando você falhou? Qual que é a falha nossa no seu trabalho, na sua casa, na hora de cozinhar? Manda pra gente, né? Compartilha com a gente, porque não só, né, no nosso universo de teatro, no palco, nas frentes da câmera, mas na vida. Como que é hoje falhar, né? Porque eu sei que o povo que escuta a gente é truqueiro. Truqueiro que sabe aqui, né, fazer o seu jogo de cintura na vida, no improviso. E eu acho que, Yaya, pra gente encerrar hoje, né, que eu acho que é a coisa mais linda. O teatro tem uma coisa, uma magia que a gente não entende como acontece, mas acontece. Acontece. Né? E a gente sabe que acontece quando acontece. Tem dias que são mais leves, mas tem dia que algo é fora do normal e do compreensível. A gente sente. É místico, é Dionísio. Místico, é Dionísio. Quando o Dionísio chega, quer assistir o espetáculo, o negócio pega fogo. Então, pra você que chegou até o finalzinho com a gente, que sua semana seja com muito fogo, que muito aconteça. Fogo, leve, improvise, deixa a vida te levar. Muito amor. E aí, se compartilha com a gente, conversa com a gente, manda lá no nosso @Dramáticos já Podcast. esqueci. Dramáticos Podcasts, no nosso Instagram, no nosso TikTok. No YouTube. Mande mensagens e tamo aí. E é vida isso. Que segue. Obrigada, gente. Beijo e até a Yaya. próxima, Dramáticos. Obrigada, Fefo.